No momento em que você se distanciar, eles vão perceber, não porque você sumiu, mas porque você finalmente lembrou do seu valor. Eles não esperavam por isso, né? Você sempre esteve lá, sempre disponível, sempre foi o primeiro a entrar em contato, o último a desligar, e se agarrou à esperança de que talvez, apenas talvez, eles te valorizassem se você desse um pouco mais. Mas aqui está a verdade, meus amigos. Quanto mais você dava, mais invisível ficava. E essa é a reviravolta dolorosa que ninguém te conta. Você não recebe amor por se entregar demais. Você não recebe respeito por ficar emocionalmente exposto. Você não ganha valor por ser aquele que se esforça mais. Você ganha valor ao se tornar raro, ao se tornar equilibrado, ao se tornar intocável. Antes de aprofundarmos, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque o que estamos prestes a desvendar pode ser o ponto de virada na sua vida. Comente. Eu sou o silêncio. Se você já sentiu o peso de perseguir pessoas que nunca olharam para trás, é hora de mudar o roteiro. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é um farol, poderoso, enraizado e brilhando em quietude. Mas em vez de deixar os navios encontrarem o caminho até você, você pulou no oceano tentando resgatar todos os barcos que olhavam na sua direção. Você nadou em direção ao caos, pensando, se você apenas mostrasse sua luz, eles ficariam. Mas tudo o que você fez foi se afogar em águas que nunca foram feitas para você. E agora você está subindo de volta. Você está de pé novamente. Mas desta vez, você não está se movendo. Você não está perseguindo. Você está deixando sua luz fazer o trabalho. Meus amigos, o distanciamento emocional não é frio. É clareza. Não é ser insensível. É finalmente ter coragem de parar de sangrar por alguém que nunca tentou parar o corte. Te venderam a mentira de que quanto mais você se mostrasse, mais eles te amariam. Mas tudo o que isso fez foi te colocar em um ciclo de carência, esperando por migalhas de atenção, enquanto sua alma anseia por uma conexão real. É hora de quebrar esse ciclo. É hora de parar de fazer testes para papéis na vida de outras pessoas e começar a estrelar a sua própria. Deixe-me dizer uma coisa que dói um pouco. Eles não se afastaram porque você não era bom o suficiente. Eles se afastaram porque sabiam que você ficaria. A certeza é a morte do desejo. E quando eles sabem que suas emoções orbitam em torno deles, como planetas em torno do Sol, eles ficam preguiçosos, ficam confortáveis, perdem a curiosidade. Mas quando você se distancia emocionalmente, não para jogar jogos, mas para proteger sua paz, tudo muda. Você deixa de ser aquele que implora para ser visto e se torna aquele que eles não conseguem parar de observar. Eles não buscam conforto, eles buscam contraste. A versão de você que não pede, não implora, não explica. Essa é a versão que eles sentem quando deitam na cama se perguntando por que o silêncio parece mais alto do que suas palavras jamais foram. Curiosidade. No momento em que você para de enviar aquelas mensagens só para saber como eles estão, no momento em que você para de assistir às histórias deles como se fosse um trabalho, no momento em que você para de imaginar um futuro em que eles finalmente entendem, é nesse momento que você começa a recuperar seu poder. Desapego não significa que você não se importa. Significa que você se importa mais consigo mesmo. E isso assusta as pessoas, porque elas contavam com a versão de você que sempre precisava da presença delas para se sentir suficiente. Mas você superou essa versão. Você superou o peso. Você superou o peso. Agora você não está mais perseguindo, você está escolhendo. E é aí, pessoal, que o jogo muda. É aí que eles passam a perseguir você como nunca antes, não porque você os forçou, mas porque você ficou parado o tempo suficiente para que eles percebessem que você sempre foi o prêmio. Então, se você está pronto para entrar nessa versão de si mesmo, a versão equilibrada,
magnética e intocável, escreva isso nos comentários. Eu sou o silêncio. Diga isso, mostre isso, mantenha-se firme e não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever, porque estamos apenas começando. Fique comigo. Número 1. Eles desejam o que não podem controlar. Você nunca foi demais. Eles estavam apenas acostumados demais a serem perseguidos. Deixem essa frase penetrar profundamente em seus ossos, meus amigos, porque por muito tempo vocês estavam convencidos de que ser emocionalmente disponível, expressivo e atencioso era a chave para conquistá-los. Vocês pensavam, se vocês simplesmente aparecessem mais, explicassem mais, perdoassem mais rápido, amassem mais intensamente, eles finalmente escolheriam vocês. Mas isso não era amor, era autoabandono disfarçado de devoção. E o que isso trouxe? A vocês? Um peito dolorido, um telefone silencioso, uma mente cheia de silêncio analisado em excesso. Vocês ficaram se perguntando o que deu errado, enquanto eles viviam suas vidas casualmente, sem se incomodar. Mas deixem-me revelar a verdade. Eles nunca vão te dizer. No momento em que vocês se desligam emocionalmente, se desligam de verdade, sem fingir, a perseguição começa. Não porque eles de repente passam a respeitar vocês mais, mas porque não controlam mais vocês. E essa perda de gravidade emocional os abala. Imagina isso. Você é uma chama acesa, quente, constante, sempre presente quando eles precisavam. E então eles dançavam ao redor dela sem se importar, achando que teriam acesso eterno. Mas no momento em que você se afasta, o fogo não se apaga, ele se move. E agora eles ficam no frio, tremendo de confusão, fazendo perguntas que nunca imaginaram. Para onde foi aquele calor? Por que o silêncio deles parece mais pesado do que a presença deles jamais foi? Por que sinto falta de alguém que achava que tinha entendido? Porque a verdade é que eles nunca temeram perder você, até você parar de agir como se nunca fosse embora. Veja bem, eles desejam o que não podem controlar. Eles não são viciados em você. Eles são viciados no poder que tinham sobre a versão emocional de você. Aquele que quebrou seus próprios limites só para ficar por perto. Essa versão sua era fácil de prever, fácil de descartar, fácil de adiar. Mas agora você se tornou um quebra-cabeça, e quebra-cabeças atraem as pessoas, não por causa do que são, mas por causa do que revelam sobre quem tenta resolvê-los. Ainda assim, eu sei o que você está pensando. E se eu desistir e eles se esquecerem de mim? E se o distanciamento os afastar ainda mais? Esses medos são fortes, eu entendo. Mas pergunte a si mesmo: como a perseguição tem funcionado até agora? Explicar demais conquistou o respeito deles? Enviar 2 mensagens de texto os aproximou? Ou isso te esgotou enquanto eles se sentiam emocionalmente satisfeitos? Essa é a mentira sob a qual a maioria das pessoas vive. Que proximidade é igual à importância, que estar disponível acabará te rendendo amor. Mas disponibilidade sem limites leva à pobreza emocional. Você acaba quebrado em todos os aspectos que importam: autoestima, confiança, paz. Eles foram atraídos por você no início, não porque você era carente, mas porque você era completo. Você tinha uma energia. Eles não conseguiam definir uma vibração que queriam entender. Mas em algum momento, você entregou a eles o plano. Você os deixou entrar rápido demais. Você se tornou emocionalmente previsível. E no momento em que alguém sabe que você sempre estará lá, eles param de aparecer. Por quê? Porque o mistério cria impulso, e você revelou tudo. Não porque você estava errado em amar, mas porque você achava que amor significava sacrifício. Não significa? Significa padrões. Agora vem a reviravolta. Quando você se distanciar emocionalmente, quando sua felicidade deixar de depender das respostas deles,
Quando você não mais se incomodar com o silêncio deles, eles vão sentir isso. Não imediatamente, mas em ondas. Um dia será sua ausência nas notificações deles. Outro dia será o fato de seu nome não aparecer quando eles postarem aquela história que esperavam que você visse. Então, é o vazio no peito deles. Quando outra pessoa lhes dá atenção, mas não é a mesma coisa. Eles não vão falar sobre isso. Eles vão fingir que não estão incomodados. Mas por dentro estão procurando por vestígios de você na atmosfera emocional. Porque pela primeira vez, você não está mais orbitando em torno deles. E não, isso não é sobre jogos, não é sobre fingir que você não se importa. É sobre não precisar mais ser necessário. Essa é a verdadeira diferença. Isso é o que eles não conseguem replicar. Porque o distanciamento emocional não é frio, é calmo. É o silêncio que se segue após uma tempestade. É a quietude que diz: eu vi quem eu era e não vou voltar para lá. Você não se torna distante por acidente. Você se torna distante depois de sangrar por alguém que não trouxe um curativo, depois de explicar sua alma para alguém que só ficou na superfície, depois de ficar quando você deveria ter ido embora. E agora, você vai embora não para magoá-los, mas para se curar. Eles vão sentir essa mudança na maneira como você responde mais devagar, na maneira como você não toma mais a iniciativa, na maneira como seus olhos não brilham com a mesma necessidade. Eles vão perceber isso, mas não vão admitir. Porque admitir significaria confessar que perderam a versão de você que antes davam como certa. E, pessoal, ninguém gosta de confessar esse tipo de erro. Então, mantenha-se firme em seu silêncio. Deixe-o ecoar por todos os espaços que eles achavam que você sempre preencheria. Deixe seu distanciamento confundi-los, não porque você quer quebrá-los, mas porque você finalmente parou de se quebrar. E quando eles voltarem, e eles vão voltar, eles não vão reconhecer o homem que você se tornou, porque a versão antiga de você está descansando agora, e em seu lugar está um homem que não vive mais para chamar atenção, mas a comanda ao existir plenamente em seu propósito. Se você está sentindo essa mudança em seus ossos, se você está pronto para parar de perseguir pessoas que só notaram sua ausência quando sua presença não lhes serviu mais, quero que você comente isso. Neste momento, eu sou a chama. Escreva isso para si mesmo. Mostre ao mundo. Deixa que eles vejam que você não está desaparecendo. Você está crescendo. Você só não está mais se queimando por pessoas que nunca foram frias o suficiente para apreciar o seu calor. E fique comigo, porque estamos prestes a nos aprofundar ainda mais na psicologia do porquê o seu silêncio os assusta mais do que as suas palavras jamais assustaram. Número 2. O paradoxo do distanciamento. Menos atenção, mais desejo. Quando você se afasta das pessoas erradas, elas não apenas sentem sua falta. Elas entram em pânico, não porque te amam, mas porque estão perdendo o controle. Essa é a parte que quebra o ritmo delas. Essa é a parte que elas nunca esperam. Você se afastando, ficando em silêncio, não reagindo como costumava reagir quando elas demoravam para responder ou testavam sua paciência. E no começo, elas agem como se não percebessem. Elas rolam a tela, riem, postam. Mas no fundo, algo começa a incomodá-las. Algo dentro delas parece errado. Por quê? Porque a única coisa em que eles confiavam, sua consistência emocional, ficou quieta. É aí que começa o paradoxo. Quanto menos atenção você dá, mais eles começam a desejar. Não porque seu amor de repente se tornou mais valioso, mas porque sua energia não é mais deles, à disposição. E nada desperta o desejo como a perda do acesso presumido. Imagine uma luz de palco que costumava segui-los para todos os lugares. Quente, constante, familiar. Eles se deleitavam com ela, confiantes de que ela sempre estaria lá.
Eles dançavam nela, posavam nela, viviam nela. Mas agora que as luzes se apagaram, a sala está mais escura, mais fria, e de repente, eles são apenas mais uma pessoa no palco. Esse é o impacto do seu distanciamento. Não o seu silêncio, mas o significado por trás do seu silêncio. Não é punição, não é rancor, é clareza. É o seu espírito, dizendo baixinho: isso não me serve mais. E essa energia é intoxicante, porque a maioria das pessoas, quer admitam ou não, é viciada em validação emocional. Elas ficam embriagadas por saber que alguém está lá fora, pensando nelas, esperando por elas, ansiando por elas. Então, quando você se distanciar, não só fisicamente, mas emocionalmente, isso cria um vácuo, um espaço vazio onde o poder delas costumava existir. E aqui está o que elas farão a seguir. Elas começarão a enviar sinais, pequenos e calculados. Uma história postada em um determinado momento, uma atualização de status vaga, um like em uma postagem antiga. Elas ainda não vão te enviar mensagens diretamente. Por quê? Porque quer saber se os fios ainda te puxam, se o boneco ainda dança, mas você não se move, se você cortou os fios, se não está mais atuando. E essa quietude é o que faz essa pessoa entrar em espiral. Veja, quando você dedicava sua energia a ela, ela não precisava merecê-la. Era de graça, era constante, era esperada. Mas agora sua atenção se tornou cara. Ela tem valor, tem peso. E qualquer coisa de valor precisa ser conquistada, ou se torna assombrosa. É isso que acontece quando você se afasta. Você não deixa apenas uma pessoa, você deixa um eco, um silêncio, que lembra a ela o que antes tinha acesso ilimitado e agora não tem mais. Meus amigos, vocês precisam entender a gravidade da atração emocional. Não está no quanto você se importa, está no quão pouco desse cuidado está disponível, a menos que seja recíproco. Você não para de se importar completamente. Você para de dar demais. Você para de explicar demais. Você para de aparecer quando ninguém bate à sua porta. É aí que reside o seu poder. No acesso seletivo, na energia reservada, em se concentrar tanto no seu caminho que qualquer pessoa que queira o seu tempo tem que seguir a sua direção, não apenas os seus sentimentos. O paradoxo é este. Quando você se distancia deles, eles se apegam à ideia que têm de você. Não a versão real, sangrenta e exagerada de você, mas a versão que agora parece inatingível. A versão que não está mais a uma mensagem de distância. A versão que não reage a migalhas. Essa versão se torna rara, e o que é raro se torna desejável. Mesmo que nunca tenham respeitado o seu verdadeiro eu, eles começam a fantasiar com a memória que têm de você. Não porque você mudou da noite para o dia, mas porque o seu silêncio lhes deu espaço para finalmente sentir a sua ausência. E aqui está o ponto principal. Eles não querem você de volta por amor, nem sempre. Às vezes, eles só querem acesso novamente. Às vezes, eles só querem saber que ainda podem ter você. E se você ceder muito rápido, o paradoxo se reinicia, o desejo desaparece e você volta a ser previsível. É por isso que o distanciamento deve estar enraizado na paz, não no desempenho. Se você se afastar para obter uma reação, eles vão perceber e manipular isso. Mas se você se afastar porque realmente não encontra mais paz nesse ciclo, você se torna inabalável. Você não está mais agindo de forma estoica. Você é estoico. Você não está emocionalmente indisponível. Você está emocionalmente disciplinado. Você não corre mais em direção ao barulho. Você caminha firmemente em sua própria trajetória. E ao fazer isso, você força todos que antes ignoravam sua presença a agora sentirem sua ausência de maneiras que não conseguem descrever. Deixe-os se perguntar. Deixe-os questionar.
Deixe-os tentar rastrear o momento em que perderam o acesso emocional a você. Esse não é mais o seu fardo, é o deles. Você seguiu em frente não por vingança, mas por reverência ao seu próprio espírito. Você se distanciou não para manipular, mas para finalmente abrir espaço para o que se alinha com você, o que reflete a energia que você dá, sem implorar, sem se curvar. Então, se você está sentindo essa mudança, se está cansado de ser aquele que sempre aparece primeiro, manda mensagens primeiro, se explica enquanto eles ficam confortavelmente em silêncio, comente isso agora mesmo. Minha paz é poder. Escreva abaixo. Mostre-se. Mostre ao mundo. Porque o homem que consegue se distanciar sem medo é o homem que eles nunca viram chegando, e ele está apenas começando. Fique comigo, porque a seguir vamos desvendar a razão secreta pela qual seu silêncio os afeta, mais do que qualquer carta de amor jamais poderia. Número 3. Por que o silêncio emocional cria ruído psicológico? Seu silêncio não apenas fala, ele ecoa em lugares onde eles pensavam que você sempre estaria. Eles não dirão isso em voz alta. Na verdade, eles fingirão que não estão incomodados, que sua ausência não significa nada, que seu nome não faz o peito deles apertar quando aparecem notificações antigas ou memórias enterradas. Mas aqui está a verdade, meus amigos. O silêncio emocional é mais alto do que qualquer parágrafo que você poderia ter escrito. É a ausência que assombra, não porque é vazia, mas porque está cheia de tudo o que eles nunca valorizaram quando estava disponível. No começo, eles vão passar direto por você, ou assim parece. Sem reação, sem resposta, sem mensagem. Mas, nos bastidores, algo está se desenrolando, não por causa do que você disse, mas porque você parou de dizer qualquer coisa. Esse é o momento em que o roteiro muda. Sua voz, antes previsível, antes confiável, antes sempre presente, desapareceu. E essa peça que falta não é apenas confusa, é perturbadora, como uma música familiar que de repente para no meio da nota e deixa o silêncio zumbindo nos ouvidos. O silêncio emocional das pessoas não é falta de carinho, é a decisão de parar de transmitir sua dor para alguém que ficava mudando de estação. Você estava falando sua verdade, tentando se conectar, tentando ser real, e eles trataram isso como ruído de fundo. Então você fez o impensável. Você desligou, não como uma estratégia, não como um castigo, mas porque sua alma precisava de silêncio. E é isso que mais os confunde, porque eles esperavam que você gritasse mais alto, implorasse mais, fosse mais longe. Em vez disso, você desapareceu. Agora eles ficam com perguntas sem resposta, não as suas, as deles. Por que eles não estão reagindo? Por que não lutaram mais? Eles realmente se importavam? É aí que começa o barulho psicológico. Veja, quando você estava constantemente se explicando, eles tinham a vantagem. Eles controlavam o volume do relacionamento. Mas quando você ficou em silêncio, não frio, não cruel, apenas em silêncio, você recuperou esse poder. Você se tornou um mistério. E as pessoas ficam obcecadas por mistérios que não conseguem resolver. Imagine isso. Eles estão em uma sala onde sua voz costumava estar. Risos, afirmações, consistência, tudo isso ecoando nas paredes. Mas agora há uma quietude que eles não conseguem quebrar. Cada palavra que elas pensam em enviar parece insignificante. Cada tentativa de se reconectar parece tardia. E aqui está o segredo. Elas não vão admitir que sentem sua falta, vão culpar o silêncio, vão te chamar de distante, vão projetar sua confusão na sua paz. Porque admitir que sentem sua falta significa admitir que precisavam da sua energia. E isso é algo que o orgulho não permite facilmente. Mas essa é a ironia, certo? A mesma coisa que eles antes desprezavam. Sua presença, suas mensagens,
sua gentileza, agora se tornam o fantasma que não os deixa em paz. E não porque você os esteja assombrando, mas porque sua ausência finalmente os fez perceber o que sua presença significava, não para o mundo, mas para eles. E agora eles estão presos em um loop, repetindo a última coisa que você disse, imaginando se você falou sério, relendo mensagens antigas em busca de um indício de emoção remanescente. Mas é tarde demais. Você não está mais jogando o jogo. O silêncio, quando vem do respeito próprio, se torna a linguagem mais inesquecível. Não é passivo, não é acidental, é escolhido. Ele diz: eu sei o que tenho a oferecer e não vou mais distribuir isso como uma amostra grátis em uma loja cheia de curiosos. Você costumava dar a eles acesso como uma chave debaixo do capacho. Agora as portas estão fechadas, não trancadas, apenas seletivas. E essa mudança é ensurdecedora. Eles vão começar a pensar demais pela primeira vez em toda a dinâmica. Eu estraguei tudo? Eu os perdi? Eles estão falando com outra pessoa? Como eles podem não sentir minha falta? Mas o que eles realmente estão perguntando é: por que meu poder não funciona mais? Porque eles nunca foram viciados no seu amor. Eles eram viciados na influência que tinham sobre suas emoções. E agora que você está quieto, eles não conseguem mais sentir isso. E quando não conseguem sentir, eles perdem o controle. E quando perdem o controle, eles entram em espiral. Deixe-os entrar em espiral, porque essa espiral é a mesma tempestade em que você estava quando eles fizeram você se sentir como se fosse demais, por apenas querer clareza. A mesma confusão que você carregava quando eles lhe davam meias-verdades e esperavam que você aceitasse isso. Agora, você tirou esse peso. Agora, você parou de dar explicações como se elas fossem devidas. Agora, você escolheu a paz em vez do desempenho, e seu silêncio se tornou seu novo limite. Meus amigos, não confundam silêncio com fraqueza. É preciso mais força para permanecer em silêncio em sua paz do que para defender seu valor. É preciso mais disciplina para se afastar calmamente do que para gritar por um desfecho. E essa força não só diz muito, como se torna inesquecível, porque qualquer um pode falar, mas poucos conseguem ficar quietos. E essa quietude é o seu poder agora. Então, se você já sentiu essa mudança, se parou de mandar mensagens, parou de pensar demais, parou de explicar sua alma para alguém que só ouvia para responder, não para entender, comente isso agora mesmo. Meu silêncio fala. Diga isso para si mesmo. Diga isso para o mundo. Porque o homem que aprende a dominar o silêncio é o homem que se torna impossível de esquecer. Fique comigo, porque na próxima sessão vamos expor o que realmente acontece quando eles percebem que a versão de você, que antes davam como certa, se tornou a versão que não podem mais alcançar. Número 4. Como eles reagem quando percebem que você se foi? Eles nunca pensaram que você iria embora até que você foi, silenciosamente, calmamente e completamente. E agora o silêncio queima mais alto do que sua presença jamais fez. No começo, eles sentem uma mudança, mas não conseguem nomeá-la. É sutil, uma lacuna na linha do tempo, um momento em que eles esperam que você reaja, responda, ceda, como você sempre fez. E você não faz. Você não está mais correndo para responder, não está mais mandando mensagens duplas, não está mais tentando consertar o que só você estava tentando manter vivo. Você não fez um anúncio, não bateu a porta, simplesmente parou de mostrar a versão de você que ficava por muito tempo em lugares onde não era visto. E é aí que as perguntas começam a surgir. Não da sua parte, mas da parte deles. Não porque de repente sentem sua falta, mas porque não sabem por que não sentem mais sua energia. Você era como oxigênio, sempre presente, sempre disponível. Você era a rede de segurança emocional deles, a bateria reserva, o plano B. E agora nada, e nada que os assuste,
Eles tentam testar as águas, uma mensagem sutil, um meme aleatório, uma história vaga postada no momento perfeito, na esperança de que você veja e reaja como costumava fazer. Mas você não reage. Você parou de desempenhar esse papel, parou de se agitar com migalhas, parou de correr atrás de alguém que só ficava parado enquanto você corria. E esse silêncio dói, meus amigos. No momento em que eles percebem que você realmente se foi, não apenas fisicamente, mas emocionalmente distante, é quando a máscara deles começa a cair. Você verá a confusão escondida na polidez, verá a calma forçada nas palavras deles. Mas você sentirá a ansiedade por baixo, porque pela primeira vez eles estão experimentando o que você sentiu: a incerteza, o silêncio, o espaço. E eles não gostam disso, não porque de repente veem o seu valor, mas porque não controlam mais o que você sente. Eles não voltarão com honestidade, raramente com um pedido de desculpas. Eles voltarão com padrões, frases familiares, lembranças emocionais. Eu estava pensando em você. Lembra quando nós... E não será porque eles querem recomeçar. Será porque estão tentando voltar à versão de você que ainda não tinha percebido seu valor. Mas essa versão não existe mais. Esse homem está enterrado, e em seu lugar está alguém que eles nunca planejaram. Um homem que não reage mais ao ritmo deles. E é aqui que a maioria dos homens escorrega. Eles confundem essa reconexão com amor. Mas não é amor, é reconhecimento. Eles estão reconhecendo que sua energia não é mais deles e querem-na de volta. Não para nutri-la, mas para consumi-la novamente. Não porque eles mudaram, mas porque seu silêncio é um espelho e está mostrando a eles partes de si mesmos que eles nunca quiseram ver. Você vai perceber isso na maneira como eles se aproximam. Sem substância, eles não vão falar muito. Eles vão tentar parecer casuais, mas preste atenção ao tom por trás do tom. Não é curiosidade, é cálculo. Eles estão procurando por fraquezas, por rachaduras na sua quietude, por qualquer sinal de que você ainda seja a versão de si mesmo que os colocava no centro do seu universo emocional. Mas você mudou. Você não gira mais em torno da validação deles. Você se tornou o seu próprio centro. Você não é mais movido pela esperança. Eles são. E a esperança, meus amigos, é o que cria tensão. Porque agora eles esperam que você responda. Eles esperam que você sinta saudades deles. Eles esperam que seu silêncio seja apenas um teste. Mas não é. É uma nova maneira de ser. E essa mudança é assustadora para alguém que antes vivia da sua necessidade de proximidade. Deixa eles se perguntando, deixa eles pensando demais, deixa eles lutando com a quietude, porque não é seu trabalho explicar sua cura para aqueles que assistiram você sangrar e lhe entregaram um lenço com uma mão enquanto te esfaqueavam com a outra. Você não deve acesso a eles só porque eles finalmente perceberam o que perderam, especialmente quando só perceberam o valor depois que não era mais de graça. Veja, quando eles percebem que você se foi, eles começam a comparar todos os outros com você. Não com a versão carente, não com o homem que implorava, mas com aquele que cresceu, aquele que se tornou focado, centrado, inalcançável. E ninguém mais se sente assim, porque eles não estão mais perseguindo uma pessoa. Eles estão perseguindo um sentimento que não podem replicar, porque não foram eles que o criaram. Foi você. Essa é a verdadeira consequência do distanciamento emocional. Você não os deixa com raiva. Você os deixa vazios, porque seu silêncio não é vazio. Ele está cheio de tudo o que eles costumavam dar como certo. Ele contém sua paciência, sua lealdade, sua suavidade, seu esforço. Está tudo lá, só que não está mais disponível. E o peso disso é o que os faz entrar em espiral no silêncio. Então, se você está nessa situação agora, se você parou de procurar, parou de perseguir, parou de se oferecer a alguém
que só te apoiava pela metade, comente agora mesmo: eu deixei ir. Escreva isso para você mesmo. Mostre para o mundo. Porque deixar ir não é desistir. É amadurecer. É perceber que você nunca foi demais. Eles simplesmente nunca foram suficientes para corresponder à sua profundidade. Fica comigo, porque a seguir vamos aprofundar por que é que o distanciamento estoico não é frio. É a forma definitiva de autoestima que muda a forma como todos te veem, especialmente eles. Número 5. A diferença entre indisponibilidade emocional e distanciamento estoico. Chamaram-te frio apenas porque o teu calor já não se curvava à inconsistência deles. Há uma mentira a circular, meus amigos, e é uma mentira que muitos homens bons engoliram. No momento em que você para de se dedicar infinitamente a alguém que retribui com gotas, eles te chamam de emocionalmente indisponível. No segundo em que você escolhe a paz, em vez da perseguição, a clareza, eles dizem: você se fechou. Mas vamos deixar claro agora. Há uma enorme diferença entre ser emocionalmente indisponível e ser estoicamente distante. Um é baseado no medo, o outro é nascido do poder. A indisponibilidade emocional vem de feridas, é evitar conexão, é construir muros com a dor e chamar isso de força. Mas o distanciamento estoico, esse é o cara que sentiu tudo profundamente e escolheu não se perder em emoções que não são recíprocas. Não é que ele não sinta, é que ele não é mais escravo desses sentimentos. Ele ainda tem um coração. Ele só não está entregando as chaves para pessoas que ficam batendo a porta. Você já passou por isso, não é? Dando o seu melhor, sendo aberto, transparente, honesto sobre o que você quer. E em vez de ser recebido com a mesma profundidade, você foi rotulado como intenso demais, exagerado ou, o pior de tudo, emocional demais. Então, o que você fez? Você recuou, mas não porque deixou de se importar. Você recuou porque finalmente percebeu que era o único tentando construir algo real, enquanto eles estavam ocupados decorando saídas. Essa mudança, quando você fica quieto, quando para de mostrar a versão de si mesmo que se excede, é quando eles começam a usar palavras como frio, distante ou reservado. Mas eles não estão descrevendo quem você é. Eles estão descrevendo a perda de controle que tinham antes. Porque o distanciamento estoico, meus amigos, não é a ausência de emoção, é a presença do domínio emocional. É ficar na porta da sua própria paz e dizer: você não pode entrar só porque bateu. Você não está evitando conexão. Você está protegendo sua conexão consigo mesmo. E as pessoas que só eram atraídas pela versão emocional de você, que elas podiam manipular. Elas não vão gostar desse seu novo eu. Elas não vão reconhecer você. Elas vão dizer que você mudou. E elas estão certas. Você mudou, você cresceu. E deixe-me dizer que não é fácil. O distanciamento não é um interruptor que você liga da noite para o dia. É uma disciplina que você constrói depois de ser dobrado, esticado e rasgado pelo peso do desequilíbrio emocional. São noites tardias questionando seu valor. São longas manhãs escolhendo se concentrar no seu propósito em vez do silêncio deles. É acordar e perceber que sua atenção é uma moeda e nem todo mundo merece uma transação. Quando você está emocionalmente indisponível, você desaparece para evitar sentir. Quando você está estoicamente distante, você escolhe sentir plenamente e, então, seguir em frente sem precisar da validação deles para carregar esse sentimento. Você aprendeu a dar espaço para suas emoções, sem torná-las sua identidade. Isso, meus amigos, é raro. É raro porque a maioria das pessoas ainda está presa em extremos emocionais. Elas são superapegadas ou completamente evasivas. Mas você encontrou o caminho do meio, a pista tranquila, o lugar onde você pode amar sem se perder, onde você pode se importar sem se apegar, onde você pode sentir sem se dobrar.
Isso é estoicismo, não insensibilidade. Nobreza. A nobreza de não reagir a todas as provocações. A nobreza de não precisar explicar seus limites. A nobreza de saber que sua alma não pertence a ninguém que a trata como uma opção. E eis o que acontece. As pessoas que antes dependiam da sua disponibilidade emocional para se sentirem importantes agora se sentem perdidas na sua calma. Seu distanciamento as desorienta. Elas lançam iscas, piadas antigas, tentativas de contato, culpas. Mas você não morde a isca, não porque está com raiva, mas porque não está mais sedento por conexão. Isso custa sua paz. Elas acham que você está se fazendo de difícil. Você não está fazendo nada, apenas parou de fingir. E é aí que seu verdadeiro poder entra em ação. Quando elas tentam voltar para puxá-lo de volta e reacender o que antes tinham acesso ilimitado, elas não conseguem. Porque o distanciamento estoico não grita, não discute, não precisa convencer. Ele simplesmente existe. Imperturbável, indisponível para o caos, comprometido com o respeito próprio. Então, se eles te acusarem de ser frio, deixa que acusem. Se eles disserem que você mudou, acene com a cabeça, porque você não chegou até aqui para ser arrastado de volta para jogos emocionais por alguém que só te valorizava quando você era fácil de alcançar. Você chegou até aqui para construir algo inabalável, algo soberano, algo sagrado. Se isso fala à sua alma, se você sentiu o poder de se tornar emocionalmente equilibrado, se você se afastou não porque não amava, mas porque amava mais a si mesmo, então comente isso agora mesmo. Eu escolho a paz. Diga isso nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que seu silêncio não é vazio, é presença, que seu distanciamento não é distância, é disciplina, e que essa nova versão de você, essa versão equilibrada, focada e emocionalmente segura, não é um mecanismo de defesa, é sua chegada. Fica comigo, porque a seguir vamos descobrir como você deixa de ser uma opção e se torna o padrão, aquele que eles nunca esperavam que se destacasse. Este número 6. Você deixa de ser uma opção. Você se torna um padrão. Eles perderam você quando assumiram que você estaria sempre disponível. Mas o que eles não previram foi a versão de você que não volta. No começo, você era apenas mais uma opção na lista deles, mais um contato no celular, mais uma boa alma com um coração mole, pronta para dar, pronta para consertar, pronta para provar seu valor. Você era o porto seguro, aquele que perdoava facilmente, que esperava pacientemente, que ficava, mesmo quando ficar custava sua paz. Você achava que amor significava disponibilidade. Você achava que a lealdade faria com que eles te escolhessem. Mas tudo o que isso fez foi te colocar no banco de trás da sua própria vida. Enquanto eles dirigiam de forma imprudente, com suas emoções, até você se cansar, até você parar de esperar, até você finalmente perceber que nunca deveria ter sido uma opção. Você deveria ser o padrão. E essa mudança, meus amigos, não é barulhenta, não é raivosa, não é confusa, é silenciosa, calma, estoica, mas abala tudo, porque agora você não se move como antes. Você não persegue, você não verifica, você não precisa da atenção delas para se sentir um homem. Você assumiu seu próprio valor. E quando isso acontece, você deixa de precisar ser visto pelo mundo, porque finalmente está sendo visto por si mesmo. E isso é assustador para as pessoas que antes se alimentavam da sua dúvida. Elas sentem isso imediatamente, mesmo que não digam. Essa mudança de energia, essa lacuna, esse silêncio, e de repente, você não é mais quem costumava ser. Você não é mais o homem que responde em segundos. Você não é mais aquele que fica no read, esperando que eles notem. Você não está mais se curvando, explicando, implorando por migalhas. Você se elevou e, ao fazer isso, forçou-os a enfrentar algo que nunca planejaram. Uma versão de você
que não precisa mais deles. Você deixa de ser o capacho emocional. Deixa de ser aquele que se adapta às mudanças de humor, à inconsistência e à confusão deles. Você se torna sólido, seguro, direcionado. Você se move com intenção. Anda como alguém que tem um lugar para ir. E essa confiança, essa certeza silenciosa, é o que define o novo padrão. Sejamos realistas. A maioria das pessoas não está acostumada com homens que conhecem seu valor. Elas estão acostumadas com homens que dão demais, que explicam demais, que ficam demais. Então, quando você aparece calmo, focado, desapegado da necessidade de que eles escolham você, você se destaca. Não porque é mais barulhento, mas porque se tornou inabalável. Você não é apenas mais um cara esperando por validação. Você é aquele de quem elas se lembram, porque sua ausência deixou uma marca mais profunda do que sua presença jamais poderia deixar. Elas começam a comparar, não porque você era perfeito, mas porque agora todas as conexões parecem superficiais ao lado da profundidade que você carregava. Todas as mensagens parecem forçadas, todos os elogios parecem baratos. Porque elas não estão procurando um homem que se mostre desesperado. Elas estão inconscientemente buscando a sensação que você transmitiu quando parou de buscá-las. Aquela sensação de força emocional, de presença sem pressão. De um homem que poderia ter ficado, mas não ficou. E aqui está a verdade, sobre a qual elas não falam. Depois que você se torna o padrão, não pode ser substituído, nem por alguém que responde mais rápido, nem por alguém que elogia mais, porque nada disso se compara à sua energia. E a energia não mente. Você não se tornou raro porque jogou jogos. Você se tornou raro porque se curou. Você se elevou. Você saiu do porão emocional e se mudou para a cobertura da sua vida. E agora eles não conseguem alcançá-lo, não porque você os bloqueou, mas porque eles não estão dispostos a subir. Está na maneira como você anda. Agora, na maneira como você fala, na maneira como seu foco mudou de persegui-los para construir a si mesmo. Você não está mais buscando permissão para existir no mundo deles. Você está construindo o seu próprio. E isso te torna inesquecível. Porque eles não são assombrados pelo homem que implorava. Eles são assombrados pelo homem que evoluiu. Aquele que partiu não com amargura, mas com graça, e nunca olhou para trás. Eles podem tentar se aproximar, podem testar as águas, mas você verá isso de forma diferente agora. Você não verá potencial. Você verá padrões. Você não ouvirá afeto. Você ouvirá acesso. E, em vez de se derreter com as palavras deles, você avaliará as ações deles. Porque o homem que se torna um padrão não se contenta com confusão emocional. Ele não tolera amor pela metade. Ele não permite caos no templo que construiu, a partir do fundo do poço. Então, se você chegou a esse ponto, se você passou de esperar por uma mensagem para acordar com um propósito, comente isso agora mesmo. Eu sou o padrão. Diga isso nos comentários. Diga isso na sua alma. Porque você não passou por toda aquela dor só para acabar sendo o plano B de alguém. Você não é o plano B. Você não é o talvez. Você é a medida agora, e nem todo mundo se qualifica. Fica comigo, porque a seguir vamos mergulhar no efeito espelho. Como o teu distanciamento emocional se torna a obsessão que eles nunca esperavam. E por que tentar igualar a tua energia só revela o quanto eles estão realmente atrasados. Número 7. O efeito espelho. O teu distanciamento se torna a obsessão deles. Você não os persegue mais. E agora eles não conseguem parar de observar você andar. No começo, eles nem se importam. Eles acham que você está apenas passando por um momento, que você vai voltar. Você sempre volta, certo? Eles já viram isso antes. Seu silêncio, sua pausa, seu afastamento emocional. Eles acham que é uma fase, uma falha temporária no programa que eles achavam que tinham programado.
Mas o que eles não sabem é que desta vez você não vai voltar. Você se distanciou, não por atenção, não por drama, mas por você. E quando sua energia vai embora, algo louco acontece. Eles não apenas percebem o silêncio, eles o refletem, não porque o entendem, mas porque estão tentando recuperar o equilíbrio que perderam. Eles começam a combinar com sua energia, mas não por evolução, mas por medo, por confusão. Eles reduzem suas mensagens, atrasam suas respostas, postam coisas enigmáticas, não porque estão em paz, mas porque esperam atrair a sua atenção. Eles estão fingindo indiferença, enquanto você está indiferente. E essa diferença, meus amigos, é o que os deixa loucos. Eles não sabem ficar quietos em silêncio, mas você sabe. Você aprendeu a respirar ali. Você fez da paz o seu lar. Você construiu uma vida que não depende das mensagens, do humor ou da presença deles. E isso os incomoda mais do que qualquer outra coisa, porque antes o seu mundo girava em torno deles. Agora, você se tornou seu próprio filho, sua própria gravidade, e eles sentem a mudança não apenas emocionalmente, mas psicologicamente. Eles começam a observar seus movimentos, ler suas legendas, verificar suas histórias, ouvir ecos de si mesmos no seu crescimento. E mesmo quando tentam seguir em frente, eles não conseguem evitar comparar cada nova conexão com você. Não com o seu antigo eu. Não com aquele que implorava, mas com aquele que se levantou e nunca mais olhou para trás. Seu distanciamento se torna o espelho deles, um reflexo de tudo o que eles não valorizaram quando foi dado de graça. E agora eles ficam, imitando sua calma, fingindo que estão bem, fingindo paz, enquanto se perguntam por que sua energia parece inalcançável. Mas aqui está a reviravolta. Eles não estão tentando reconquistar você. Eles estão tentando se reencontrar através da versão de você que eles não podem mais tocar. Eles imitam a quietude, mas a quietude sem substância é apenas uma pose. E embora assumam a mesma postura, eles não carregam o mesmo poder. Porque seu silêncio foi conquistado, forjado em noites tardias de orgulho engolido, em deixar para trás a versão de si mesmo que se contentava com menos. Você não se tornou apenas estoico, você se tornou soberano. E é isso que eles sentem agora. Não rejeição, mas perda. Perda real. O tipo que se insinua em momentos de silêncio, o tipo que zumbe por baixo dos sorrisos, o tipo que sussurra: você tinha algo raro e você deixou escapar. Eles vão tentar copiar o distanciamento, mas não conseguem replicar o crescimento. Então, se você está aí agora, se sentiu o poder do silêncio, a atração da paz, a força de não reagir, escreva isso nos comentários. Meu silêncio foi conquistado. Deixe-o ecoar em sua alma. Deixe-o ecoar no mundo ao seu redor, porque você não escolheu o distanciamento para reconquistar alguém. Você escolheu isso para nunca mais se perder. E se isso tocou você, se isso ajudou você a elevar ainda mais sua autoestima, então clique no botão curtir. Inscreva-se, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que não está quebrado, mas se tornando. Este é o seu ponto de virada. Este é o seu legado. Não mais aquele que espera, mas aquele que eles nunca esquecem.